Buenas noites, meus horrorosos! Hoje temos uma edição especial que vai arrepiar até os ossos. Preparem seus corações e mentes, porque vamos mergulhar no mundo místico e fascinante do voodoo de Nova Orleans com uma convidada que é simplesmente lendária. Sim, senhoras e senhores, estamos falando da rainha do voodoo, a inigualável Marie Laveau. Para quem não conhece, e sinceramente não sei como isso é possível, Marie Laveau nasceu em 1801 e se tornou uma figura central na rica tapeçaria cultural de Nova Orleans. Com sua mistura única de espiritualidade africana, catolicismo e sabedoria indígena, ela conquistou o coração e a mente de sua comunidade, ganhando respeito e reverência como a grande sacerdotisa do voodoo. Ela não era apenas uma líder espiritual, mas também uma curandeira, conselheira e até uma influente figura política. Sua vida e legado são um verdadeiro testamento de poder, mistério e carisma, e sem mais delongas, deem uma salva de palmas calorosa para a nossa convidada de honra, Marie Laveau. Boa noite, Manolo. É muito inusitada a minha presença aqui hoje. Passei a vida lidando com os mortos, mas a experiência de estar do outro lado é única. Bom, Nova Orleans é uma cidade rica em diversidade cultural e espiritual. Minha mãe era uma mulher livre de cor e meu pai, um rico proprietário de plantações. Desde pequena, fui exposta às tradições africanas, católicas e indígenas, o que naturalmente me levou ao caminho do voodoo. Aprendi com minha avó e outras mulheres sábias da comunidade, absorvendo conhecimentos sobre ervas, cura e rituais espirituais. Que fascinante! E como a senhora se tornou a rainha do voodoo em Nova Orleans? Foi um processo gradual. Comecei ajudando pessoas com problemas de saúde, amor e negócios. Você sabe, o básico. Ganhei a confiança da comunidade ao realizar rituais eficazes e oferecendo conselhos espirituais. Com o tempo, minha reputação cresceu e acabei sendo reconhecida como a rainha do voodoo. Meu papel envolvia liderar cerimônias, curar os enfermos e até mesmo influenciar políticos locais. Um dos eventos mais notáveis foi quando ajudei a libertar um homem acusado injustamente de assassinato. Realizei um ritual de proteção e justiça, e no dia do julgamento, as evidências contra ele se dissiparam misteriosamente. Ele foi libertado, e isso reforçou minha reputação de poder e justiça espiritual. Impressionante! Mas me conta como a senhora equilibrava o voodoo com sua fé católica? Hoje em dia, a maior parte das bruxas tem pavor de igreja. E você? Bom, Manolo, não sei se posso ser chamada de bruxa. Para mim, não havia conflito entre as duas práticas. Incorporava elementos católicos nos rituais voodoo, como orações e imagens de santos, que representavam os espíritos voodoo. A igreja de São Luís era um lugar onde eu frequentava regularmente e muitas vezes realizava rituais ao ar livre após as missas. Minha fé católica complementava minhas práticas voodoo e acredito que ambas são caminhos para o divino. Muito interessante! E como a senhora lidava com a percepção negativa do voodoo por parte de alguns setores da sociedade? Essa era uma luta diária. Ainda é. O voodoo muitas vezes era mal compreendido e demonizado, especialmente pelos colonizadores e a elite branca. No entanto, eu sempre procurei educar as pessoas sobre a verdadeira natureza do voodoo, mostrando que é uma prática de cura, comunidade e espiritualidade. Usei minha posição para combater preconceitos e mostrar que o voodoo podia coexistir com outras crenças religiosas, ajudando a construir pontes de entendimento e respeito. E sobre a prática? Fale sobre rituais e as práticas que a senhora realizava. Pode nos contar um pouco mais sobre um ritual específico e seu propósito? Claro, Manolo. Um dos rituais mais comuns que eu realizava era o ritual de prosperidade. As pessoas vinham até mim buscando melhorar suas vidas financeiras. Eu usava ervas específicas, velas e cantos, além de invocar os loas, espíritos, que poderiam ajudar na prosperidade. O ritual era realizado em um ambiente sagrado, muitas vezes ao ar livre, e envolvia oferendas de alimentos e bebidas. A chave era a fé e a intenção do participante, pois o voodoo é uma prática muito pessoal e espiritual.
Eis o mistério da fé. A senhora falou sobre os Loas. Pode explicar um pouco mais quem são eles e como eles influenciam suas práticas? Os Loas são espíritos intermediários entre os seres humanos e o divino. Cada Loa tem sua própria personalidade, domínio e preferências. Por exemplo, Papa Legba é o guardião das portas e caminhos, e é invocado no início de qualquer ritual para abrir os caminhos espirituais e permitir a comunicação com outros Loás. Outros Loás, como Erzuli Freda, que representa o amor e a beleza, ou Barão Samedi, o espírito dos mortos, têm seus próprios papéis e são invocados conforme a necessidade. A comunicação com os Loás é feita através de rituais, cantos, danças e oferendas. Cada Loa tem seus próprios símbolos, cores e objetos preferidos. Quando queremos nos comunicar com um determinado Loa, preparamos um altar com esses itens e realizamos um ritual específico para invocá-lo. Por exemplo, para invocar Erzuli Freda, podemos usar velas cor-de-rosa, perfumes e oferendas de doces. A comunicação direta com os Loás geralmente ocorre em estados de transe ou meditação profunda. Durante os rituais, é comum que os praticantes entrem em transe, permitindo que os Loás falem através deles ou enviem mensagens e sinais. Esses momentos são sagrados e requerem um ambiente de respeito e concentração. Fenomenal, Marie! Ainda sobre a prática. Pode nos falar um pouco sobre seus famosos gris-gris? Os gris-gris são um aspecto essencial do vodú, atuando como talismãs de proteção, sorte, amor ou qualquer outra necessidade específica da pessoa que o possui. Cada gris-gris é único e confeccionado com grande cuidado e intenção. Para criar um gris-gris, começo com um pequeno saco de pano, geralmente vermelho ou preto. Dentro dele, coloco uma mistura de ervas, pedras, partes de animais, pó e outros objetos simbólicos, todos escolhidos de acordo com o propósito do talismã. Por exemplo, para um gris-gris de proteção, eu poderia usar alho, ferro e sal, que são conhecidos por suas propriedades protetoras. Mas esses amuletos são muito mais do que objetos físicos. Eles carregam uma profunda energia espiritual. É fundamental que o dono do gris-gris acredite em seu poder e o trate com respeito, seguindo as instruções sobre como usá-lo e cuidá-lo. Ai, ai, ai! Estou adorando isso aqui, mas agora preciso pedir licença para o espaço dos patrocinadores. O programa Necro Entrevista com Manolo só existe por conta dos apoiadores do projeto Morte Súbita Inc. Se você gosta de magia, feitiçaria e bruxaria de todo tipo, vai lá conhecer o portal mortesúbita.net, o site definitivo para todos os entusiastas do ocultismo. Diariamente são postados ensaios esotéricos, práticas mágicas para você testar e traduções de autores obscuros. Além disso, temos aulas e grupos de estudo mensais para os apoiadores. Conheça o site e assine o acesso premium para apoiar e participar de uma comunidade dedicada ao estudo das artes ocultas. Voltando! Que tal aproveitarmos para tirar alguns erros da frente? O que a senhora acredita ser o maior equívoco sobre o vodú que persiste até hoje? O maior equívoco é a associação do vodú com magia negra e maldade. Embora existam práticas negativas, como em qualquer sistema de crenças, o vodú é predominantemente uma força para o bem, focada na cura, proteção e equilíbrio. A mídia e a cultura popular muitas vezes perpetuam estereótipos prejudiciais, e é importante educar as pessoas para que vejam o vodú em sua verdadeira luz. E Marie, como você conciliava suas práticas de vodú com sua visibilidade como cabeleireira de elite entre a alta sociedade de Nova Orleans? Essa é uma excelente pergunta, Manolo. Como cabeleireira, eu estava em uma posição íntima e de confiança. As mulheres vinham ao meu salão não apenas para embelezar-se, mas também para desabafar seus problemas, compartilhar segredos e buscar conselhos. Isso me permitiu entender melhor suas necessidades e oferecer ajuda de maneiras que iam além dos cuidados com o cabelo. Muitas dessas mulheres se tornaram minhas clientes no vodú, pedindo gris-gris,
poções e rituais específicos para resolver seus problemas pessoais. Minha habilidade de transitar entre esses dois mundos, o mundano e o espiritual, foi facilitada pela confiança que ganhei como cabeleireira. Marie, por que algumas práticas do Vodou são mantidas em segredo e ainda não podem ser divulgadas amplamente? Essa é uma excelente pergunta, Manolo. Sim, existem segredos e conhecimentos no Vodou que não são amplamente compartilhados, e isso se deve a várias razões. Primeiramente, o Vodou é uma tradição espiritual que se baseia na transmissão oral e na experiência direta. Muitos dos segredos são passados de geração em geração, de mestre para aprendiz, e não são escritos em livros ou divulgados publicamente. Essa tradição de ensino preserva a autenticidade e a integridade das práticas. Além disso, certos conhecimentos são considerados sagrados e poderosos. Eles são protegidos para garantir que não sejam mal utilizados ou desrespeitados. Por exemplo, rituais específicos e fórmulas de poções podem ser extremamente potentes e, nas mãos erradas, podem causar mais mal do que bem. Por isso, apenas aqueles que demonstram um profundo respeito, compromisso e compreensão espiritual recebem esses segredos. Marie, nosso público tem mais uma pergunta intrigante para você. Pode falar sobre o lado social do Vodou em Nova Orleans? Essa é uma questão muito importante, Manolo. A situação socioeconômica dos afro-americanos, especialmente dos escravos, teve um impacto profundo na prática e na popularidade do Vodou em Nova Orleans. Para os escravos, o Vodou era mais do que uma prática espiritual. Era uma fonte de resistência, esperança e comunidade. A brutalidade da escravidão criava um ambiente de sofrimento e desumanização, e o Vodou oferecia um meio de preservar a identidade cultural, encontrar força espiritual e resistir à opressão. Além disso, o Vodou funcionava como uma forma de resistência. Os escravos usavam rituais e feitiços para proteção e justiça. Em muitas histórias, há relatos de escravos que realizavam rituais de Vodou para se protegerem de senhores cruéis ou para ajudar na fuga de plantações. Esses atos de resistência espiritual ajudavam a fortalecer a coragem e a união dos oprimidos. Esta foi realmente uma noite especial. Muitas graças, Marie Laveau. Foi uma honra tê-la conosco. Sua sabedoria e histórias são verdadeiramente inspiradoras. Obrigada, Manolo. Foi um prazer compartilhar um pouco da minha história e da tradição do Vodou com vocês. E assim, queridos amigos, concluímos nossa entrevista mágica e fascinante com a incrível Marie Laveau. Não deixem de acessar o mortesúbita.net para conhecer mais sobre a vida e obra de nossa convidada. Quem vamos conjurar dos mortos para o próximo programa? Mandem suas sugestões. Será um mago famoso? Uma bruxa lendária? Ou talvez um alquimista misterioso? Nem Deus sabe, mas o diabo desconfia. Mandem suas sugestões. Não percam o próximo episódio de Necroentrevistas com Manolo. Até lá!